Chega mais, nação! Um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Olha só, uma segunda-feira agitada do Mengão, a gente vai analisar informação, a reviravolta que está acontecendo com o Thiago Almada. O River Plate está avançando nas negociações. O Vene Casagrande falando sobre os gastos do Flamengo. O Flamengo bateu recorde de gastos, cara. E o João Guilherme falando sobre o crescimento da torcida do Flamengo. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui. Todos os dias trazemos pra vocês todas as informações do Flamengo. Ó, e já começando, amanhã dessa segunda-feira, você que tá se preparando pra ir trabalhar, talvez para levar seu filho na escola, já vai nos comentários rapidinho, escreve aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos. Você tá no Rio de Janeiro, São Paulo, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Tocantins, Piauí, Roraima, Rio Grande do Norte, Paraná, Santa Catarina, no Ceará, Bahia. Põe seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral aqui no nosso canal. Créditos, canal João Guilherme Vene Casagrande, pilhado, link na descrição. Vamos lá para as informações do Flamengo. Seguimos analisando a pesquisa Datafolha que revelou o tamanho das torcidas dos times de futebol do Brasil, divulgada neste sábado. E olha, a torcida do Flamengo, como sempre, aparece em primeiro lugar. Mas essa pesquisa trouxe detalhes interessantes. A expansão da nação rubro-negra, ela não para de crescer. E a distância para os rivais cariocas assusta. E será o tema deste vídeo a partir de agora. Eu fiquei assustado. Confesso a vocês. Que a torcida do Flamengo é a maior do Brasil, desde que eu acompanho futebol, eu sei disso. Comecei a acompanhar futebol ali em 1978, quando eu tinha 7 anos, são as minhas primeiras lembranças. O Flamengo sempre teve o time mais popular do Brasil, a maior torcida do Brasil. Agora, o Vasco da Gama, um time de massa, uma torcida gigante. O Fluminense e o Botafogo sempre também tiveram torcidas importantes no cenário nacional. Agora, a pesquisa Datafolha de julho de 2026 aponta um dado que chama muita atenção. E eu vou compartilhar com vocês a partir de agora. Prestem atenção nisso aqui. Setorizando. A pesquisa analisa o futebol carioca e a comparação entre os rivais do Rio de Janeiro. O Flamengo tem 22%, primeiro colocado isolado no Brasil. Detém uma vantagem de 8 pontos percentuais sobre o segundo colocado geral, que é o Corinthians, com 14%. O Corinthians está comendo poeira, está ficando para trás. Aí aparece o Vasco da Gama. É o segundo carioca com mais torcida. 3%. É o sexto colocado, empatado numericamente com o Grêmio. Destaque, é o segundo clube carioca mais citado no país, mantendo sua base histórica nacional de torcedores. O Vasco tem uma abrangência nacional. Oitavo lugar, Fluminense, 2%. É o oitavo colocado, empatado com a seleção brasileira, Atlético Mineiro, Internacional e Santos. Segue consolidado no pelotão intermediário do ranking nacional de torcidas. Botafogo, 13º, integrando o grupo que atinge a pontuação mínima da amostragem principal. Aparece empatado com Bahia, Vitória, Atlético Paranaense, Sport e Remo. Soma comigo aqui. 3 do Vasco, 2 do Fluminense, 1 do Botafogo. Essa conta dá 6, né? 6% da torcida brasileira torce para ou Vasco, ou Fluminense, ou Botafogo, somando as 3 torcidas. O Flamengo tem 22% da preferência nacional. Gente, é matemática. Pelos dados que estão na pesquisa, a torcida do Flamengo é mais de 3 vezes, quase 4 vezes, maior do que as torcidas de Vasco, Fluminense e Botafogo juntas. Isso é impressionante. Essa disparidade, ela é significativa, gente. Porque os times do Rio de Janeiro sempre tiveram grandes torcidas e torcidas em várias partes do Brasil. Flamengo e Vasco sempre se destacaram nisso daí. Agora, o tamanho da nação rubro-negra, cada vez maior, está simplesmente pulverizando os rivais.
E isso daí tem uma explicação. Essas pesquisas, normalmente, as décadas, elas têm um efeito no tamanho das torcidas. Se um time, numa década, não conquista muitos títulos, não está sempre bem posicionado nos campeonatos, não tem grandes ídolos, isso aí afeta no crescimento da torcida. Essa diferença já pega muito esse período que o Flamengo começou a se reestruturar em 2013 e principalmente a geração 2019. Jorge Jesus, Gabigol, Arrascaeta e Bruno Henrique, que estão por aí ainda, e companhia limitada. Por quê? 2019, gente, nós já estamos em 2026. Lá se vão 7 anos. As crianças daquela época já são adolescentes agora. E esta pesquisa, ela é feita com a idade mínima de 16 anos. Amostragem de 2.004 pessoas. Com as técnicas de pesquisa, se faz a projeção. Mas a idade mínima é de 16 anos. Essa garotada que viu aquele Flamengo encantador e que continua vendo o Flamengo ganhando títulos, Flamengo é o atual campeão brasileiro, Flamengo é o atual campeão da Libertadores da América, Flamengo quase ganhou do PSG na final do Mundial de Clubes, perdeu nos pênaltis, o Flamengo ganhou do Chelsea na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo perdeu para o Bayern de Munique. Gente, isso tudo vai chamando a atenção dos mais jovens. Hoje em dia, é muito mais atrativo você torcer para o Flamengo do que você torcer para o Vasco, por exemplo, que é um time que está numa crise de mais de 2 décadas, que não conquista títulos há muito tempo. O Fluminense tem se mantido bem competitivo nos últimos tempos, ganhou a Libertadores da América em 2023, é um time que tem conquistado campeonatos cariocas recentemente. Dos rivais cariocas é aquele que tem conseguido competir mais com o Flamengo. E o Botafogo, ele viveu um ano de 2024 que foi muito bom, mas acabou não dando sequência. Problemas administrativos, assim como tem também o Vasco da Gama. Tudo isso tem resultado nessa pesquisa. Você andando pelo Rio de Janeiro, quem é de fora, principalmente, percebe o domínio massacrante do Flamengo. E isso está aumentando. E essa pesquisa traz essa indicação. O Flamengo simplesmente amassa as 3 torcidas juntas de Vasco, Fluminense e Botafogo, que tem 6% somadas. O Flamengo tem 22%. E olha que essa pesquisa não pega o público infantil, hein? Porque aí a diferença poderia ser ainda maior. Eu sei que esse é um tema que mexe com sentimento, com paixão, com rivalidade. Fique à vontade para comentar, mas estamos diante de um fato. A torcida do Flamengo não para de crescer e está tomando conta do Brasil e já dominou o Rio de Janeiro. Faz tempo? Valeu, pessoal! Muito obrigado, se inscreva no canal. Vou trazer as informações detalhadas, quanto custou exatamente Lucas Paquetá, Vitão e o goleiro Andreu ao Flamengo. E quando eu falo quanto custou, se refere à compra de direitos federativos, valores com luvas, intermediação, pagamento de comissão ao empresário. E olha, os valores chamam muito a atenção. Como você já sabe, Lucas Paquetá é o jogador mais caro da história do Flamengo e supera os 300 milhões de reais de investimento. Vitão supera 80 milhões de reais e o Andreu supera 34 milhões de reais, e a gente vai trazer tudo isso de maneira detalhada no vídeo de agora para vocês avaliarem. O Flamengo está de folga de jogo oficial, mas vai treinar na manhã desse domingo. Eu falo de folga de jogo oficial porque não custa nada lembrar. De maneira vexatória e precoce, o Flamengo foi eliminado na Copa do Brasil. E esse está sendo um final de semana de Copa do Brasil. Por falar nisso, só jogo terrível. Olha, eu maratonei ontem. Vasco e Fluminense. Aí Atlético Mineiro também, jogo fraquíssimo. Nossa, Santos e Remo. Vou te falar... Santos, abre o olho, porque senão vai cair para o Remo na Copa do Brasil. Abre o olho. Mas Flamengo treina visando ao duelo com Vitória no próximo domingo, dia 9 de agosto, dia dos pais, inclusive, vai ser no Maracanã, provavelmente o Maracanã lotado.
Vamos para as informações agora. Como eu prometi para vocês, vou trazer aqui o custo total das 3 contratações do Flamengo em 2026 até o momento, segundo o balanço oficial do clube que foi divulgado ontem, sábado, dia 1º de agosto, tá? Vamos lá. Lucas Paquetá custou 315,6 milhões de reais. Vitão custou 81,5 milhões de reais. E o Andreu custou 34,7 milhões de reais. Quando eu falo custou, envolve valores por direitos federativos, luvas, impostos e custos com intermediação. Ou seja, o Lucas Paquetá superou aí 54 milhões de euros com tudo isso. Porque quando o Flamengo, qualquer clube brasileiro, faz uma contratação de um jogador lá na Inglaterra, que foi o caso do Lucas Paquetá, e eu falei isso na época para vocês, não é só quanto o Flamengo vai pagar o clube e quanto o Flamengo vai pagar os empresários e quanto o Flamengo vai pagar o jogador de luvas. Tem também o imposto, que é um imposto extremamente alto. Por isso que em certos momentos é melhor, entre aspas, você investir em contratação aqui no futebol brasileiro a investir em contratação lá no exterior, por conta dos impostos. Eu vou lembrar para vocês o Vitinho, na ocasião, em 2018, quando foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Na época, muita gente reclamou dos valores, porque o imposto foi colocado ali e acabou sendo um valor absurdo, muito mais do que havia noticiado na época. Então só estou trazendo exemplos para vocês. No caso do Vitão, não teve valor de imposto, mas teve um valor extremamente alto, cara. 81,5 milhões de reais. Eu não vou ser engenheiro de obra pronta ou até mesmo um sacana e criticar a contratação, porque na época eu elogiei muito a contratação, inclusive o Flamengo, entre aspas, deu um chapéu no Cruzeiro, porque ele estava a caminho do Cruzeiro a pedido do Tite na ocasião. O Flamengo foi lá, entrou na negociação e levou o zagueiro. Não é por conta das atuações ruins que eu vou ficar aqui criticando o Vitão, falando que não valeu a pena, que foi um absurdo. Não vou dizer isso. Acho que esses números mostram como o mercado está inflacionado, porque qualquer jogador fraquinho está custando milhões. Tem um centroavante que o Fluminense contratou, o Castilho. Cara, absurdo o que o Fluminense pagou. Então, por exemplo, o Vasco pagou valores absurdos aí pelo atacante Brenner, que não está rendendo nada, pelo Marino Indistroso, que não está rendendo nada. Estou pegando exemplos aqui que estão me vindo à cabeça agora. Mas, dito isso, nessas 3 contratações aí, Lucas Paquetá, Vitão e Andreu, o Flamengo investiu 431,8 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro. É quase 450 milhões de reais em 3 jogadores. O Andreu, no caso, custou muito mais do que eu havia imaginado. Por quê? 34,7 milhões de reais contando direitos federativos, luvas, imposto, porque teve imposto porque foi uma contratação lá em Portugal, e também os custos com intermediação, foi um valor alto. Agora, se eu falar para vocês que valeu a pena, não sei. Ele ainda não jogou da maneira que eu acho necessário para eu dizer que valeu ou não a pena. E para vocês, essas 3 contratações valeram a pena até o momento ou vão valer a pena em algum momento? Quero a opinião de vocês. Lucas Paquetá, eu acho que o Flamengo vai ter muito retorno com ele dentro de campo, que eu acho que é um jogador que ainda vai jogar muita bola. Está recuperado de uma lesão muscular que ele sofreu durante a Copa do Mundo e vai ficar à disposição aí. Quem sabe ganha alguns minutos contra o Vitória e fica 100% contra o Cruzeiro no dia 12 de agosto. Por falar em Cruzeiro, o Cruzeiro está fazendo várias contratações, hein? Investindo pesado, pegou agora, está pegando o Wesley, que estava no Corinthians. Enfim, o Cruzeiro está investindo bem aí, se reforçando. Enquanto isso, o Flamengo não contratou ninguém até o momento. Por falar nisso, o Thiago Almada, que estava na Argentina, voltou para a Espanha. Isso é mais um indício que ele não tem nada acertado com o River Plate, como a imprensa argentina anda noticiando, e com o Flamengo eu já falei para vocês que não tem nada acertado também. Pelo menos as pessoas que disseram que ele chegaria na última terça-feira com a camisa 23 se retrataram publicamente, pediram desculpa e viram que não estavam noticiando de maneira correta. E eu falo para vocês, e isso quer dizer que eu sou contra a contratação, que é aquilo, né? O torcedor, ele gosta de ler o que ele quer. Entendam, gente, o meu papel, eu sou torcedor do Flamengo, mas antes de tudo eu sou jornalista e um cara extremamente profissional. O meu papel é apurar e trazer aqui para vocês, entre aspas, a verdade que eu apurei. E sempre repito, eu não sou dono da verdade. Eu só me responsabilizo por aquilo que eu apuro e vou trazer para vocês. E até o momento, pelo visto, a minha apuração está correta. Para finalizar, galera, as contratações mais caras do Flamengo na história, tá? O top 10. Lucas Paquetá,
como a gente já trouxe aí. Samuel Lino em segundo, tá? Carlos Alcaraz, ele mesmo, em terceiro, lá em 2024. Pedro em 2020, tá aí, logo atrás do Alcaraz. De La Cruz, é o pior custo-benefício da história do Flamengo. Gabigol, esse aí foi o melhor custo-benefício. Na verdade, ele e Bruno Henrique. O Bruno Henrique nem entra no top 10. O Bruno Henrique, para mim, é o melhor custo-benefício da história do Flamengo. Depois Everton, Cebolinha, Gerson em 2023, Arrascaeta em 2019 e Gerson novamente em 2019, porque o Flamengo contratou o Gerson 2 vezes, vocês vão se recordar disso. Beleza, galera? Isso aqui é muito bizarro, hein? O Flamengo gastou na contratação do Paquetá 54 milhões de euros. Esse valor saiu no balanço oficial do clube, porque o que foi anunciado foi 42 milhões de euros. Mais impostos, mais intermediação, mais comissões, né, de empresários e tudo, saiu a 54 milhões de euros. E aí eu vou dar minha opinião, tá? Respeito quem tem opinião diferente. Pra mim, é um absurdo um clube brasileiro, qualquer que seja, gastar 54 milhões de euros num jogador do nível do Paquetá. Eu não acho que o Paquetá é um jogador de nível 54 milhões de euros para um clube brasileiro. De verdade. Para vocês terem ideia, o Vinícius Júnior saiu do Brasil pro Real Madrid por 60 milhões de euros. Cara, é muito surreal. Você pegando esse valor, 54 milhões de euros, você compra 2 jogadores de nível altíssimo. Eu vou dar um exemplo. O Flamengo poderia comprar, com 54 milhões de euros, praticamente Luiz Henrique e parte do Almada. Para vocês terem ideia. Porque o Luiz Henrique está sendo pedido aí 30 milhões de euros, com imposto, comissão, deve ir para 35, 38 milhões de euros. Cara, você compraria o Luiz Henrique e mais uma parte do Almada, cara, com o dinheiro que o Flamengo pagou no Lucas Paquetá. E vamos ser sinceros, desde que chegou, o Paquetá não foi decisivo, muito pelo contrário. Decidiu poucos jogos, já se machucou, já tá fora várias partidas. Cara, isso aqui, na minha opinião, é um absurdo. 54 milhões de euros, que foi esse valor que saiu aí no balanço oficial do Flamengo, por um jogador, sendo ele um jogador que nem é tão decisivo quanto o Paquetá, porque não é um atacante super decisivo, um cara que faz gol, um meia, que participa de quase todas as jogadas, não é. Porra, 54 milhões de euros no Paquetá. Vendo esse valor, me assustou. Eu achei meio bizarro. E eu não acho que compensar, ele vai decidir alguns títulos e vai calar a tua boca. Pode calar minha boca. Mas, na boa, decidir título, você não precisa custar 54 milhões de euros para decidir. Gabigol decidiu custando muito mais barato. Bruno Henrique decidiu custando muito mais barato. Arrascaeta decidiu custando muito mais barato. Jorginho decidiu custando muito mais barato. Então, isso não vai me convencer, não. De acordo com a imprensa argentina, o River Plate intensificou as negociações com o Thiago Almada, hein? O River Plate decidiu que vai tentar disputar o Thiago Almada com o Flamengo. E também, de acordo com a imprensa argentina, o jogador e a família do jogador têm a preferência de voltar para a Argentina do que para o Brasil, tá? Isso não é informação minha. Isso é informação que saiu de um repórter especializado em mercado lá da Argentina, que o River Plate intensificou as negociações com o Thiago Almada. Isso está interessando ao staff do Thiago Almada e, de acordo com a imprensa argentina, não de acordo comigo, Thiago Almada e a família priorizam voltar para a Argentina, preferem voltar para a Argentina do que para o Brasil. Então, é uma notícia preocupante para o Flamengo, e o Flamengo já deixou muito claro ali nos bastidores que se o Thiago Almada não voltar para o Brasil, para o Flamengo, aí sim o Flamengo vai intensificar as negociações com o Luiz Henrique. Para mim pode ser até uma boa, tá? Que eu acho o Luiz Henrique mais decisivo, inclusive, do que o Thiago Almada, se o Flamengo não puder ir atrás dos dois, mas é uma notícia preocupante aí para o Flamengo no mercado. Sobre a situação do Almada com o River Plate, a janela de transferência do futebol argentino, ela fechou ontem sim. Mas o Almada ainda pode ser contratado pelo River, por quê? Porque tem uma exceção no regulamento, na janela de transferência da Argentina, que se algum clube negociar um jogador
com o exterior, ele pode contratar, tá, um outro jogador, um substituto, vindo do exterior até o dia 2 de setembro. Então, a janela de transferência da Argentina fechou, mas o Almada ainda pode ser contratado pelo River Plate, e o River Plate continua as negociações com o Almada, como a gente trouxe aqui, de acordo com a imprensa argentina, que a gente falou ontem, porque até o dia 2 de setembro, o River negociando algum jogador com o exterior, mesmo que seja por empréstimo, ele pode fazer uma contratação, mesmo fora da janela, até o dia 2 de setembro. Então, o fechamento da janela de transferências do futebol argentino não significa que o Flamengo já ganhou essa disputa pelo Thiago Almada. E foi o que o Flamengo disse aí nos bastidores, que só espera até segunda-feira. Será que isso vai estar resolvido até segunda? Galera, tá aí as últimas informações, ó, e aqui no site do Globo Esporte, o GE, fala o seguinte, ó, família e vontade de voltar à Argentina influenciam Almada a priorizar River Plate. Flamengo espera a resposta. Atlético de Madrid dá preferência a um acordo com o time carioca, por condições de pagamento. Mais vontade de entorno do argentino é retornar ao país natal. O Flamengo vive um entrave na negociação com Thiago Almada. Depois de ver as conversas caminharem com otimismo para um desfecho, o clube ganhou novamente a concorrência do River Plate da Argentina e pode ficar sem um jogador. Desde sempre, Almada tinha preferência de jogar na Argentina caso não conseguisse uma proposta da Europa. A oferta do Flamengo, com um período financeiro maior e um bom projeto, atraiu o staff do jogador. O meia também sinalizou positivamente ao time carioca. Bom, essas são as notícias que saíram, né, nesse fim de semana. Hoje, por exemplo, é segunda-feira. E eu vou mostrar para você um detalhe muito importante sobre o time do River Plate. Olha só. Olha só a sequência de derrotas que o River Plate tem enfrentado nos últimos jogos. Olha só. Ele perdeu no dia 7, ou melhor, no dia 17 de julho, pro Aldosivi da Argentina por 3-1. Depois perdeu pro Barraca Central por 1-0, jogando em casa, hein? Depois perdeu pro Ginásia por 1-0. E agora, nesse domingo, ele perdeu para o Rosário Central por 1-0. Então, jogando em casa, hein? Então, a sequência de maus resultados do River Plate tá muito grande, cara. Tá muito grande. Então, o Flamengo, claro, o Flamengo não está jogando bem, mas o Flamengo tá na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, tá ainda na disputa pela Libertadores da América, então tem condições diferentes que eu acho que o Flamengo possa seduzir o Thiago Almada. Mas cabe agora decidir o jogador, né? Pelo que as últimas informações que nós soubemos é que o Flamengo vai dar um ultimato, vai fazer um bem bolado, uma última proposta, e caso o Almada não dê a resposta, não recusa, o Flamengo vai desistir da negociação e vai partir para outra. E aí? Vamos ver o que vai acontecer? Nós vamos ficar de olho e vamos trazendo todas as informações para vocês aqui no nosso canal, tá bom? Olha, nação, uma ótima segunda-feira para todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Não se esqueçam, dá aquela moral deixando o seu like, nos ajude a bater os 400 mil inscritos aqui no nosso canal. Se inscreva, ative o sino das notificações e fica ligado que assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, nós vamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Um ótimo dia, tamo junto, forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.